Pessoal, acaba de ser revelada aqui uma notícia bomba contra o presidente Lula e retira completamente a máscara do presidente do Brasil, depois de pregar totalmente a favor da democracia e da transparência dentro do governo. O Lula, junto à sua base, do PT, validou e apoiou, segundo aqui a matéria, um golpe. E eu vou trazer para vocês aqui por que isso é um golpe, Tanto de aliança com o ditador Maduro, com Putin. Ele e Janja, inclusive, se manifestaram lá na China para restringir o TikTok no Brasil em questão da direita, falando que o algoritmo favorecia a direita. E agora explode mais uma bomba gigantesca que pode vir a derrubar o governo Lula, que são 600 bilhões de reais escondidos dos olhos dos brasileiros. Além do escândalo do INSS, que pode estar sendo apenas a ponta desse iceberg, gente, de toda a sujeirada que está sendo escondida debaixo do tapete. Eu vou revelar aqui para vocês. Enquanto isso, também vamos trazer sobre o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que se desespera e já começa a remover algumas ações contra a oposição, incluindo aí o ramagem. Eu vou mostrar aqui para vocês também que toda essa pressão da direita parece estar dando algum resultado, parece estar de alguma forma desgastando mais ainda os ministros do STF, o governo Lula, por mais que eles não assumam. A gente sabe que assumir, a gente está sendo desgastado, está difícil alguma coisa, o efeito em massa pode ir contra o próprio governo, então eles não vão assumir isso. Mas a política não é feita de discurso, e sim de ações. Enquanto isso também, o Donald Trump apontou sua artilharia contra o ministro brasileiro, segundo aqui a imprensa. E sanções poderão, quem sabe, ser aplicadas a qualquer momento. Eu vou dar todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. E vamos ao que interessa. Começa aqui com a matéria do jornal o Globo, que trouxe uma matéria chocante, gente. Olha só, Mostrou aqui, ministro da Gestão restringe acesso a informações sobre emendas após parecer da AGU, que nega necessidade de sigilo. Gente, a pasta argumentou que retirou documentos de contratos do ar após recomendação do órgão jurídico sobre publicidade de dados pessoais. Os especialistas apontaram risco ao controle social dos gastos públicos. E olha que interessante, eu vou ler essa matéria para vocês e eu quero saber a opinião. O Ministério da Gestão e da Inovação passou a restringir o acesso público a documentos referentes a acordos firmados com o Estado, município e organizações não governamentais, inclusive o relacionado a emendas parlamentares. Na prática, isso afeta saber como 600 bilhões de reais em recursos públicos estão sendo aplicados. A justificativa da pasta para o sigilo é um parecer da Advocacia Geral da União sobre a necessidade de preservar dados pessoais, e o órgão jurídico, contudo, afirmou que a orientação não diz respeito aos dados sobre convênios, E com essa restrição imposta pelo Ministério da Gestão, informações como as prestações de conta dos municípios, estados e ONGs contemplados com recursos federais foram ocultados da plataforma Transfere.gov, ferramenta que reúne dados sobre gastos públicos. Assim, não é mais possível consultar, por exemplo, quais empresas foram contratadas dentro de cada convênio, o que, segundo especialistas, pode colocar em risco o controle social de gastos públicos. E a decisão da pasta vai na contramão da promessa eleitoral também do presidente Lula de dar mais transparência aos atos do governo, e ocorre em meio às ações em curso no Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que busca promover mais transparência à destinação de emendas parlamentares. Então, aqui, segundo a matéria, para receber esses recursos aí, os governos estaduais, municipais e ONGs precisam assinar um acordo com o governo, além de prestar conta sobre como o dinheiro foi gasto. Todos esses documentos são inseridos no Transfere.gov de forma acessível ao público, e a partir da decisão do MGI, contudo, esse conteúdo passou a ser sigiloso. E com a nova política, gente, estão ocultos, por exemplo, documentos de prestação de contas de municípios que receberam recursos de emendas que compunham o chamado orçamento secreto, considerado irregular pelo próprio STF em 2022 pela falta de transparência. E também ficaram inacessíveis convênios abastecidos com recursos previstos em emendas parlamentares com ONGs, incluindo itens como planos de trabalho, nota fiscal, relatórios de execução
E procurado, o Ministério da Gestão afirmou que as medidas adotadas no âmbito do ambiente, acesso livre e do Transfere Gov estão em consonância com a orientação específica da Advocacia Geral da União, e a AGU entendeu pela aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, que é LGPD, no contexto de convênios e instrumentos congêneres, o que inclui os documentos de anexos carregados no sistema. Só que aí, no entanto, aqui ainda diz na matéria que a AGU afirmou que o texto não orienta e nem autoriza o bloqueio de informações públicas. Segundo o órgão jurídico, a sua finalidade é apenas opinativa e consultiva no que tange aos convênios e congêneres. O parecer mencionado em nada impede que os documentos continuem plenamente acessíveis, auditáveis e publicamente disponíveis. É o que diz a AGU em nota. E o sucessor da antiga plataforma Mais Brasil, o Transfere Gov, ele foi criado para centralizar as informações sobre a transferência de recursos da União. Seu objetivo é ampliar a transparência e facilitar o controle de execução orçamentária por parte da sociedade e também dos órgãos de fiscalização. E a decisão do MGI é vista por especialistas como um retrocesso para o professor de Transparência e Boa Governança da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresa de Fundação Getúlio Vargas. A medida contraria boas práticas internacionais das contratações públicas e não publicar um contrato público é inaceitável. Em nível internacional, se você contrata com o Estado, é remunerado pelo Estado, tem que estar tudo público. Todas essas transações são públicas e, nesse sentido, contratar sem publicidade é uma aberração em uma república federativa como o Brasil. Está totalmente fora dos padrões de transparência pública internacional essa decisão do governo. Então, a gente vê, né, que aqui estamos cobrando transparência, mas estão ocultando a transparência, gente. O que não faz sentido nenhum. Então, a matéria, ela traz isso de forma muito clara. E aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês acham disso? Enquanto milhões de brasileiros enfrentam filas no INSS, desemprego, dificuldades para pagar as contas, a gente vê o governo Lula tomando mais uma decisão que fere diretamente a transferência pública. Restringiu o acesso às informações sobre 600 bilhões de reais em gastos com emendas parlamentares, segundo a matéria aqui do Jornal Globo. Você tem ideia do que são 600 bilhões de reais, gente? É mais do que o orçamento da saúde e da educação juntos. Então, assim, a gente não pode aceitar esse tipo de situação, porque isso me traz muita indignação, porque imagina você sendo dono de uma empresa e aí você descobre que fizeram ali gastaram 600 bilhões da sua empresa, ou X valor da sua empresa, só que ocultaram a informação de você. Para quem foi esses bilhões, para quem foi esse dinheiro, com que gastou, e fala que não vai te falar. Porque é isso que o governo está fazendo com o nosso dinheiro. Gastando sem nos mostrar para onde está indo. Mas o pior, gente, na minha opinião, aqui dentro dessa reflexão, não é só esconder. É fingir que está do lado do povo, como ele faz, enquanto prepara o terreno para prejudicar essa mesma pessoa que ele fala que está junto. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que a gente trouxe esse do Jornal Metrópolis, mas um exemplo melhor e mais claro, que eu vou trazer em um outro vídeo explorando um pouco mais. Mas só para você entender, o mesmo governo Lula que diz defender os pobres, ele assinou uma medida que autoriza o cruzamento de dados de beneficiários do BPC-Loas com as contas de energia, internet, telefone, com as contas de consumo. E aí gerou maior repercussão, as empresas estão falando que isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados, que o decreto não é transparente sobre como vai coletar dados, que dados exatamente precisa, qual é a real intenção. Então ficou aí uma dúvida, né, do que significa cruzar. Qual é a intenção do governo de cruzar para ver se você tem um consumo? Será que a intenção dele é ver se esse consumo está acima da média? Mesmo você pagando tudo caro. E aí cortar o benefício? Porque assim, gente, o mesmo governo que está gastando bilhões em silêncio e quer ocultar do que está gastando, ele parece querer investigar se você gasta R$150 de energia. Eu estou chutando, tá, o número. Porque a gente não sabe, não é transparente o decreto. Então, qual é o valor de consumo considerado fora do padrão do BPC? Não sei, vamos supor aí R$150. Então, como que pode um governo ser tão preocupado com os pobres ao ponto de cortar benefício de um idoso, se essa for a real intenção, e eu gostaria muito que o governo se pronunciasse, porque o idoso gastou R$200, sei lá, que seja, de luz.
mas não é transparente com os bilhões que distribui aos aliados políticos. Então essa é a definição exata para mim, eu diria, do verdadeiro lobo em pele de cordeiro, porque ele se apresenta com um discurso de justiça social, mas na prática, porque para mim não importa o discurso, você pode falar bonito o que for, eu vou olhar o que você está agindo, como você está agindo, e aquilo que não está muito exposto, é aquilo que ninguém está falando, porque é aquilo que diz quem você é. E aí tá cercando os mais vulneráveis, enquanto diz proteger os pobres, mas na verdade protege só os aliados e os mais poderosos. Então você acha que isso não te afeta? Isso te afeta e muito. E eu vou falar o porquê que essas medidas todas te afetam de forma prática. Primeiro, porque você pode perder seu benefício, mesmo estando em situação de necessidade. Segundo, você paga impostos, mas você não tem direito mais de saber com que esses impostos que você paga estão sendo usados, porque o que o Jornal Globo trouxe é isso, né? Você está pagando os impostos, mas o governo ocultando a informação, você não sabe com que está sendo gasto. Então, os gastos que deveriam ir para a saúde, aposentadoria, educação, pode estar indo para barganhas políticas. E você não tem como saber com esse sigilo. Entendeu a crítica aqui, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui o meu raciocínio? Então o governo, ele se fortalece sobre o seu silêncio, enquanto você perde seus direitos. Então é importante saber que isso está acontecendo e interpretar, né? Não se engane. Um governo que esconde os gastos e vigia o povo é tudo menos democrático, na minha opinião. Hoje pode ser com o seu vizinho, amanhã pode ser com você. É isso que está acontecendo. Agora uma outra informação, né? Vou trazer aqui para vocês sobre o Alexandre de Moraes, que remove e suspende, né? Uma ação contra a ramagem no STF. Gente, Moraes saiu na UOL, Moraes suspende parcialmente a ação contra a ramagem no STF. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu parcialmente a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, por tentativa de golpe de Estado. O que aconteceu? Segundo a matéria da UOL, suspensão abrange apenas crimes praticados após a diplomação. Trata-se das investigações por dano qualificado pela violência com grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A paralisação vale até o fim do mandato do deputado em dezembro de 2026, conforme decidiu Moraes. Mas o Ramagem, ele continua respondendo por crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta de Estado democrático de direito e também golpe de Estado. A medida não vale para os outros réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que disse o Moraes. Ele disse assim, abre aspas, a resolução da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus Almir Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Sérgio Oliveira e Braga Neto. Fecha aspas. E a mesa diretora da Câmara pediu ao STF que mantivesse a ação da casa que suspendeu a denúncia contra a ramagem. Na casa, 315 deputados foram favoráveis à suspensão e 143 contra. E o pedido foi apresentado pelo PL, que foi o partido do Bolsonaro, com o argumento de que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a sua diplomação. Então, gente, ele cedeu, aí começou a ceder, e isso nos traz um alerta, né? Isso daqui não é pouca coisa não, gente. Enquanto o povo aperta o cinto, isso mostra que o Lula, aí que o governo, ele tá meio que desmoronando, né? Por quê? Porque a partir do momento que ele cede, a gente vê rachaduras acontecendo. Então a gente fala assim, né? É um efeito massa. Política, tudo é movimento. É tudo movimento de manada. Então, assim, quando um grupo começa a abandonar o barco, os outros seguem. E é exatamente por isso que o governo jamais vai dizer que perdeu o povo. Mesmo as pesquisas mostrando, mesmo as ações dele tentando reverter a situação. Por trás dos bastidores, a preocupação já fica mais clara. Os próprios aliados falam que o governo está sentindo, né? E se ele assumisse, isso seria o estopim de um abandono coletivo, onde até aliados começariam a pular fora, coisa que já está acontecendo, né? Mas seria de forma mais explícita. E aqui mostra que a política ela não se sustenta com discurso, quando a gente olha a coerência, a confiança e o resultado. E é o que está acontecendo. O STF, que até pouco tempo, né, parecia que jamais iria ceder, tanto que quando a Câmara aprovou essa questão de livrar o Alexandre Ramagem do Moraes, o STF já se posicionou e falou que não.
que não adiantava o Congresso pautar. Mas aí, do nada, a gente viu que Moraes, né, essa suspensão parcial da ação contra o Ramagem por Moraes pode parecer só um simples detalhe. Mas na política, gente, detalhes são terremotos silenciosos. Então o Brasil vive hoje uma metáfora ambulante. O presidente que se diz do povo está mais distante do povo do que nunca. O governo que prometia transparência esconde dados de 600 bilhões. O líder que se vende como pacificador viaja o mundo abraçando ditadores e agredindo democracias. Então é como se estivéssemos assistindo uma peça de teatro onde o protagonista acredita ser amado, mas a plateia está jogando tomates e ele não percebe. Então o problema é que o Brasil não é um palco de ficção. Cada erro custa caro. Cada decisão errada tem um reflexo direto na nossa vida, né? Por isso que a gente tem que acompanhar. É o INSS parado, escândalos de fraude, é a conta de energia sendo vigiada, conforme eu falei aqui em cima, é o benefício ameaçado, é o seu dinheiro financiando viagem sem retorno. Como assim viagem sem retorno, Ana? Tá aqui, ó. Saiu na matéria do jornal Metrópolis que o Lula não é presidente, mas agente de turismo de República Bananeira. Quem trouxe essa matéria foi o Mário Sabino, do jornal Metrópolis, colunista. Lula poderia levar menos gente nas suas viagens internacionais? Não sei, tenho dúvida. Com Lula o Brasil voltou e o Brasil é isso aí que a gente vê. Ou seja, o colunista fez uma crítica dura sobre as viagens luxuosas. Lula levou, segundo o colunista, 220 pessoas na sua viagem ao Japão, 120 pessoas na sua viagem à Rússia e China. Até então o recorde havia sido a ida de Nova York no ano passado, com uma comitiva de pouco mais de 100 pessoas, e ele não é presidente, ele parece um agente de turismo. É o jornal que está falando, não sou eu não. E os gastos, né? Só o Japão, eles gastaram mais de 4,5 milhões do nosso dinheiro. Mas pode ter sido mais, né? E aí ele colocou que o Lula gosta de viajar. Ele já fez 29 viagens internacionais nesse terceiro mandato, sem contar a ida ao Uruguai para o velório do Pepe. E ele falou, ele gosta de viajar, né? É bom ele viajar, ele como jornalista, ele falou, porque as viagens costumam render assunto. E aí ele trouxe, né, aqui, que ele poderia levar muito menos gente, talvez, não sabe. Mas o que ele sabe é que esse tanto de gente parece que gosta de viajar em excursão oficial para fazer compra. Aí ele ainda colocou ponto, reabre o ponto. E para comer em restaurante caro. Ponto de novo, reabre o ponto. E para fazer selfie diante de monumentos sobre os quais ignora a história. Ponto. Então olha a crítica, né, que o jornal trouxe, expondo o que está acontecendo. E tudo isso daqui é um ponto de reflexão. Por quê, né? A gente vê que enquanto o povo aperta o cinto, o Lula faz turismo de luxo com o nosso dinheiro. Então as pessoas estão aí batalhando para pagar a conta de luz, para botar comida na mesa, esperar meses por uma resposta do INSS. O presidente Lula parece viver em um universo totalmente paralelo, onde não existe crise, não existe fila, não existe sacrifício, existe apenas glamour, aviões da FAB, hotéis 5 estrelas, aplausos pagos no exterior. E segundo essa coluna do Mário Sabino do Metrópolis, como eu disse, Lula já realizou 25 viagens internacionais com uma comitiva gigantesca, gastos exorbitantes, tudo pago em dinheiro público. Só falta a placa, turismo de luxo patrocinado por você. E aí vem, né? Enquanto você corta o plano de internet para equilibrar seu orçamento, o Lula usa aviões oficiais como se fosse Uber Black para fazer turismo, ganhar medalha simbólica em países governados por ditadores ou aliados ideológicos. E o resultado dessa prática, né? O resultado prático dessas viagens para o Brasil é zero, gente. Nenhum investimento relevante, nenhuma conquista concreta, só discurso vazio, só tapinha nas costas, só foto com líderes que reprimem suas populações, como exemplo do Putin e Maduro. Então, aí o mesmo governo que quer saber quanto você gasta de energia para ver se está compatível com a sua renda ou não e poder cortar seu benefício, porque ele precisa economizar, o Brasil está gastando demais, vamos economizar assim, vou atrás de você que ganha pouco. É o mesmo que não publica com clareza quando gasta com hotéis de luxo em Paris, Roma. E aí, né? Então, se fosse um presidente de direita, se fosse Bolsonaro gastando tudo isso, você já imaginou a gritaria que estaria acontecendo na imprensa? Mas como é Lula, gente, como é Lula, né, o Lule, como alguns inscritos brincam aqui no canal, tudo é tratado como normal. Então, é isso que está acontecendo. E aqui mais uma informação. A gente vê aqui a derrota silenciosa da esquerda, que parece estar abrindo as portas para um novo Brasil. Uma outra matéria trouxe aqui que Trump, tá aqui a matéria, deixa eu abrir aqui para vocês, é do Roma News. Trump analisa sanções amorais, mas teme riscos
dizem fontes. Então, segundo fontes entre as autoridades de alto escalão da Casa Branca, pela primeira vez a aplicação de sanção contra Moraes está sendo considerada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Ele está analisando, sim, a possibilidade de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes do STF, segundo a matéria, o que pode incluir a revogação de vista e até mesmo bloqueio de bens e contas que ele eventualmente possua nos Estados Unidos. Porém, segundo fontes, o Trump, essa proposta, né, ela parte de um esforço para demonstrar que a política externa do Trump pretende enfrentar a censura nas plataformas digitais, só que ele também está avaliando os altos riscos, tanto para os interesses dos Estados Unidos, quanto em relação à estratégia de apoiar o retorno da direita ao poder no Brasil. Então a gente percebe, gente, que isso daqui tudo não é por acaso, né? Enquanto o governo Lula tenta desesperadamente manter as aparências, escondendo dados públicos, gastando bilhões sem transparência, fiscalizando o povo pobre para cortar benefício, calando opositores, fingindo que tudo está sob controle, o cenário geopolítico começa a se mover. E dessa vez não é a favor dele, né? A verdade é simples, a esquerda está perdendo o jogo. E aqui a gente vê, né, o Trump, conhecido por sua postura firme contra abusos institucionais e perseguições políticas, avalia internamente aplicar sanções contra o Moraes, segundo essas fontes. Então é uma medida importante, porque ela parecia impensável até poucos dias atrás, mas agora parece que está sendo discutida em alto nível. E isso não é pouca coisa, né? Quando uma nação como os Estados Unidos cogita sanções a membros do judiciário de outro país, já é sinal de que o limite de tolerância internacional com os abusos da esquerda brasileira foi ultrapassado. Então esse movimento mostra 3 coisas importantes: Brasil sendo observado, esquerda acuada e novos caminhos se abrindo. Então é um espaço, inclusive, para a direita avançar com mais força. Tanto que tudo isso mostrou aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro. Ele veio aqui se posicionando, ele falou o seguinte, que ele só volta ao Brasil quando Moraes for sancionado. E ainda para a pressão finalizar, né, a gente percebe aqui, saiu no jornal O Globo, Alexander Trump Boulos, é o nome do neto do presidente americano, e virou piada entre internautas brasileiros. E alguns usuários, principalmente de esquerda, usaram as redes sociais do X utilizando imagens geradas por meio de inteligência artificial para tirar sarro da situação do nome do neto do Trump. Então, o que a gente vê com tudo isso, né? A gente começa a perceber que é uma lição. Enquanto adversários do Trump brincam, aproveitando da situação dos memes, né? A gente vê aqui, eles brincam com os memes, achou piada, legal. Enquanto fazem piada com o nome do neto dele, né, o bebê Alexander Trump Boulos, que sequer tem qualquer relação com o deputado Guilherme Boulos ou com Alexandre de Moraes, enfim, a semelhança do nome virou meme, claro. E é virar mesmo, até com pessoas que acreditam na ideologia, pode ser engraçado. Só que a gente brinca, só que a gente volta para a realidade também. O nome do Trump vai ficando mais forte. Percebe que tudo é motivo dele virar manchetes? Então ninguém pode negar. Enquanto isso, ele vem retornando força política. Ele vem ganhando apoio em redutos antes denominados por democratas. Ele vem liderando o debate sobre censura, liberdade religiosa, economia, segurança. Então, agora estuda até sanções, quem sabe, sobre membros do STF brasileiro. Então, diante de abusos institucionais do país. Então, isso não é meme, isso é política séria. Então, vamos acompanhar que muita coisa pode rolar ainda. Então, é isso. Um beijo, se cuida e até mais.